Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Vamos chegando no nosso segundo status aqui da faixa 5 do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Só alguns recadinhos antes da gente falar, lembrando que nos dias 8 e 9 agora de julho tem o meu curso de masterização aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Se você tiver interesse, basta mandar um e-mail aí, contact@nandocostamusic.com. Eu queria deixar um outro recado também, que eu já tô, na verdade, há vários vídeos para falar. É um canal que eu descobri recentemente do nosso amigo do canal aqui, o Vitor Camilo. É um canal muito legal que ele fala várias coisas de música mesmo, história da música. Ele fala sobre conceitos mesmo de teoria musical. E teve um vídeo que ele postou há pouco tempo que eu assisti, um vídeo muito legal, muito bem feito, muito bem embasado, né? Que até flerta um pouquinho com o conteúdo do nosso canal aqui, que ele fala sobre a história da fonografia, né? Ele conta lá dos primórdios, do fonógrafo, né? Da evolução das tecnologias, passando para as fitas magnéticas e tudo mais. É um vídeo muito legal, tô deixando a descrição aqui, tá no card aqui em cima e tá também na descrição do vídeo. Se vocês puderem, assinem o canal dele, é um canal muito legal, muito bem feito mesmo, tá? E aí esse vídeo aí é um vídeo que traz muita informação interessante para quem tá curtindo aí, aprendendo mixagem, trabalhando com produção musical, e aí fala sobre a história da fonografia, como que a gente veio parar nos dias de hoje com toda essa tecnologia. Beleza, recados dados, vamos falar sobre a música, esse status de hoje aqui. Olha só que interessante, nesse status aqui vai pontuar quem falou alguma coisa de compressão. A gente está observando que nessa música aqui muitas pessoas até preferiram ficar mais observando do que comentar, porque é algo às vezes até diferente e tal, mas o lance é o seguinte: se a gente compreende como os elementos estão integrados ali, se a gente compreende e a gente ouve, né, o que o áudio está pedindo, o processo é mais ou menos parecido para qualquer mixagem. Às vezes as pessoas perguntam, né, qual que é a dificuldade de você mixar um estilo ou um outro estilo. Na minha opinião, você mixar qualquer estilo é algo mais ou menos parecido, você só tem que compreender o que o áudio está pedindo. Obviamente, as questões estéticas são um pouco diferentes em cada estilo, né? Então basta você conhecer um pouco da linguagem estética de cada estilo para você se dar bem, né? Às vezes eu mostro um vídeo, por exemplo, mixando música eletrônica ou mixando música sertaneja e tal, são estilos que eu não mixo todos os dias, né? Na verdade, a minoria dos meus trabalhos são nesses estilos, mas como é que eu consigo mixar? Basta você ouvir o que o áudio está pedindo. E eu comecei a observar nos comentários também que as observações das pessoas estão indo em lugares bem diferentes, na verdade, né? A percepção de cada pessoa está bem diferente. Então acho que à medida que cada um começar a ter essa observação mais global, cada vez mais global, e por isso que eu falo que você estudar masterização é uma coisa muito importante para se desenvolver na mixagem, né? Eu até comento no meu curso de masterização também que se todas as pessoas entendessem como você ouve na masterização, né, seria muito mais fácil mixar, porque a todo momento você está ouvindo de uma forma mais global, e esse que é o meu intuito de passar esses comentários aqui no Mix Nando, porque eu acho que a gente tem que ouvir de forma cada vez mais global e evitar de ficar ouvindo partes, né? Sempre moldar o todo é muito mais importante. E por isso que eu falei que quem falou de compressão vai pontuar, só que na verdade ninguém tocou no ponto exato. Tá? Algumas pessoas falaram, por exemplo, comprimir a voz, né, ou comprimir as cordas, ou comprimir, né, tem uns arranjos bem específicos, o Big Drum 2, né, o arranjo de caixa, enfim, as pessoas estão sendo muito pontuais e esquecendo às vezes de olhar para o todo. Então o que eu fiz aqui nesse status foi basicamente processamento mais global. Então o primeiro movimento que eu fiz aqui na Mix foi trabalhar uma compressão global, tá? Foi a primeira coisa que eu senti necessidade. Antes da gente pensar em equalização, qualquer coisa, porque isso é uma coisa que é interessante da gente falar e muitas vezes leva muito tempo para a gente conseguir perceber a diferença entre equalização e compressão. À medida que você desenvolve a sua audição, você começa a perceber esse tato. Muitas vezes você entende que tem alguma coisa ali que não está legal, só que você tem que tirar o pé e olhar cada vez mais de longe para você realmente dizer se aquele problema ali é equalização ou compressão. A gente teve um comentário aqui, por exemplo, falando das vozes, né? Falou que a voz tinha muito ar. Nesse ponto, a voz tem muito ar é um fator de equalização.
tá? E tiveram algumas pessoas que comentaram também, por exemplo, mexer nas percussões, tirar as frequências indesejáveis. Quando eu ouço a percussão, não tem nenhuma frequência indesejável. Aí é que está a diferença, você perceber como os sons estão se interrelacionando, né? E observar se realmente aquele é um problema de equalização. Quando a gente ouve os sons, e na verdade nessa mixagem aqui, de uma forma geral, por ter sido criada com o instrumento virtual, a gente praticamente não tem nenhum problema de equalização em nenhum track. Tanto é que você pode ver, a mixagem está vazia aqui, ó. Você tem talvez uns 5 ou 6 equalizadores e é praticamente só a high pass. Então isso aqui, quando você está trabalhando high pass, é uma equalização para você linkar as coisas, não é uma equalização para você mudar de alguma forma o espectro do elemento, né? Então, quando você fala assim, que na percussão tem frequências indesejáveis, tem que parar para ver como é que está a equalização daquele elemento em relação ao todo, como é que está a equalização do outro elemento em relação ao todo. E isso você respondendo e você treinando o seu ouvido para entender melhor isso, você chega à conclusão que não tem problema de frequência, você tem problema de inter-relação entre os elementos e a gente resolve isso, na verdade, com compressão, né? Porque, por exemplo, se eu chego assim, tá sobrando, eu preciso dar um 5K, você tem que ficar ligado que você dá o 5K naquele elemento, vai pedir para você equalizar uma outra coisa num outro elemento, equalizar uma outra coisa num outro elemento, para você chegar num balanço novamente. E às vezes o problema inicial não era dar 5K nesse elemento, né? Então é você tentar discernir um pouco a relação entre equalização e compressão. E eu resolvi praticamente tudo só com compressão. Então eu trabalhei essa compressão global aqui. Esse compressor é um compressor um pouquinho diferente que a gente está acostumado a ver, porque ele é um compressor que trabalha em surround 5.1, né? Então a concepção é um pouquinho diferente. A gente tem cada canal aqui, né? Esquerda, central, direita, surround, esquerda e direita e low frequency effect. E a gente pode comprimir quantidades separadas, né, por grupos de canal. Então aqui, por exemplo, está linkado 5 canais, exceto o low frequency effect, né? Então eu comprimi o master aqui em todos os canais, exceto o que vai para o subwoofer, né? E aí você regula a saída aqui também, mas você tem como combinar de formas diferentes, né? Combinar as caixas da frente, traseira e separar o low frequency effect, enfim, você tem como fazer diferentes combinações, é muito versátil. Então, basicamente, essa daqui é a nossa compressão master, tá? E aí, antes dela, eu simplesmente trabalhei um high pass filter em 22 Hz, tá? Para eu poder fazer o controle. Eu queria trabalhar nesse ponto como se fosse uma compressão multibanda, só que o C4 ele não é um plugin surround, né? Então o que acontece é o seguinte, eu não consigo, por exemplo, se eu não quero comprimir o low frequency effect, eu não consigo, né? Então eu fiquei um pouco limitado em trabalhar com o C4 e eu resolvi trabalhar com o surround. E foi basicamente a mesma sequência de plugins que eu utilizei para fazer as outras compressões. E as compressões foram todas trabalhadas no primeiro momento globalmente. Então eu estou ouvindo o tempo inteiro de forma global. Ao invés de eu pensar, será que aquela voz ali precisa comprimir? Antes de eu pensar, será que aquela voz precisa comprimir? Eu vou ouvir a música toda e ver como as vozes se comportam. Porque às vezes a resposta para o seu processamento pode ser, pô, eu acho que eu preciso comprimir as vozes. E foi o que aconteceu aqui, né? Então eu peguei aqui no submix da voz, ó, trabalhei também um pouquinho de compressão. Aqui nesse caso tanto faz eu baixar junto aqui o threshold do Low Frequency Effect, porque nas vozes a gente não tem nenhuma informação indo para o LFI, então é indiferente, né? Mas, por exemplo, no Master e também nas percussões, onde a gente tem informação indo para o Low Frequency Effect, então eu tenho que ficar ligado com isso. E trabalhei também, né, um High Pass Filter, e aqui eu ajustei aquele lance que a galera comentou aí das vozes estarem um pouquinho com ar demais. Na verdade é uma qualidade da voz. Tem algum problema de equalização? Não tem. A voz sozinha, se você observar o som da voz, não tem nenhum problema de equalização. O lance é o seguinte, como que a voz se integra com os outros elementos. E aí que está a diferença da gente compreender a equalização. Então, nesse caso, eu trabalhei aqui um shelf, né, um high shelf, dando um corte, né, ali para cima de 6K. Foi onde eu tirei um pouquinho do ar. Mas será que a gente vai matar realmente o ar da voz? Não, a característica da voz é uma voz que tem ar, ela é meio aerada. Dá até pra gente tirar mais, mas eu acho que nesse ponto aqui da mixagem combinou bem com o resto dos elementos.
elementos. Foi basicamente isso que eu fiz das vozes. Trabalhei um pouquinho de efeito que eu não tinha aplicado aqui nesse canal Dark Knight, nem no Riser aqui, que são esses efeitos mais sintetizados aqui no começo e tudo, né? Coloquei um pouquinho de reverb também. Depois trabalhei um pouquinho de compressão, né? E também um high pass aqui nos sopros, né? Na flauta, no brass section e tudo, e tirei um pouquinho de médio grave também. Mas isso aqui é problema de equalização, não é problema de encaixe, né? Então são coisas diferentes. Ó. Aqui também um pouquinho de compressão, tá? Depois, nas cordas a gente tem também um pouquinho de compressão, tá? Nas cordas eu não trabalhei equalização, tá? Só aquela equalização que a gente já tinha comentado no outro status. Percussão, só compressão também. A gente resolve. E balanço, a gente tem que ficar ligado, nunca pode esquecer que o balanço é uma das coisas mais importantes. No meu curso a gente treina essa metodologia que eu desenvolvi chamada audição relativa. A gente aprende a matar todos esses detalhes aí com muita consistência, com muita clareza, né? Então você sempre está perguntando para o áudio o que você precisa fazer, né? Às vezes a solução não é você, por exemplo, dar 6K em alguma coisa. Às vezes você compreender, será que o balanço já está certo? Será que o nível de efeito está legal? Será que o pan está certo? Depois que você mata tudo isso, aí você passa para perguntar, né, em relação à equalização, por exemplo, né? Então até o momento eu não trabalhei praticamente nenhuma equalização. Depois da movimentação aqui, a única coisa que eu senti necessidade de equalizar dentro da percussão foi no Big Drum 1, que eu tirei um pouquinho de subgrave em 28 Hz. Na verdade foi uma compensação aqui, porque eu retrabalhei um pouquinho do nível de efeito. E uma coisa que eu deixei de comentar no último vídeo aqui também, que é super interessante, é um conceito que a gente deriva desde lá dos trabalhos com mesas analógicas e tudo mais, né? Que é quando a gente quiser pegar um som, né? Vamos supor que a gente tem um som que tem muita energia grave, você tem um reverb regulado, o reverb tá legal e tal. Chega num determinado momento, você quer mandar aquele elemento para o reverb, tá? Só que o reverb já está super ajustado, os elementos já estão super certinho ali. Só que se você mandar aquele elemento, ele vai mandar muito grave, tá? E na verdade você precisa realmente de ter uma quantidade de reverb maior daquele elemento, né? Que é o caso nessa música dos elementos Big Drum 1 e do Big Drum 2, tá? Quando a gente faz a mandada de reverb desses elementos, e são elementos que constituem muito grave, inclusive vários desses elementos de percussão, eles têm até sinal mandado para o Low Frequency Effects também, né? Então, se você tem um elemento muito grave, você quer mandar para o reverb, como que a gente faz para mandar? Então, basicamente, foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu já tinha feito no status anterior, eu fiz um send, tá? Pré-fader, tá? Aí coloquei um auxiliar aqui, o auxiliar nesse caso 5.1, eu deixo ele mutado, tá? Aí eu trabalho um filtro, onde esse filtro vai eliminar as frequências graves, tá? E aí sim eu pego essa informação, mandando pré-fader aqui, eu consigo mandar esse som pro reverb sem a gente ouvir esse sinal filtrado, tá? Então é basicamente uma forma que a gente trabalha para poder tirar o grave de uma mandada, tá? Então eu fiz isso no Big Drum 1 e no Big Drum 2 principalmente porque a gente sentiu a necessidade de criar algo mais épico, né? Então se a gente parar para dar uma ouvida aqui, eu vou até solar para vocês perceberem, olha só. Tem que ser muito épico, tem que ter esse reverb gigantesco. E como é que a gente faz isso? Se a gente não filtrar, olha o que acontece. Fica mais opaco, né? E sem reverb ele fica assim, ó. Né? Mas dentro da música, com esse reverb, a gente cria uma sensação muito maior, ó. Fica muito mais denso, né? A gente já vai ver o efeito que isso aqui causa na música. Então foi basicamente isso, né? Utilizei a mesma metodologia no Big Drum 2, né? Eu tirei também um pouco de graves aqui, eu tirei até um pouco mais, porque na verdade é um track mais ativo, ele tem mais energia no grave também, né? E aí eu faço a mandada aqui, a quantidade que eu preciso, através desse send aqui para o reverb, né? Então foi basicamente isso aqui que a gente fez, tá? Então a gente vai continuar mandando bala aí, aguardo o comentário de todo mundo, tem bastante coisa interessante para fazer aqui, mas não se esqueçam do seguinte, sempre fazer essa pergunta, vamos começar a ouvir de uma forma mais global.
nesse tipo de track especificamente, que a gente sabe que a origem é instrumento virtual, você pode ter certeza que você vai equalizar muito pouco ou quase nada, né? Então antes de sair pegando track por track, começar, não, aqui eu dou brilho, aqui eu tiro, aí no outro track você vai e faz isso, vamos pensar mais global, vamos tentar achar o balanço, tentar achar a quantidade de reverb, tentar achar o agrupamento, a relação entre as somas, né? Por exemplo, percussão com cordas e tudo isso. Quando a gente faz isso, quando a gente não tem, a gente esgota as opções, aí a gente começa a pensar em equalização, porque realmente os sons, a fonte sonora é muito boa, né? Então, para a gente otimizar, a gente fazer menos movimentos, né? E essa é a grande chave da mixagem bem-sucedida, você fazer cada vez menos movimentos e chegar cada vez num som mais legal. Foi até interessante esse curso que eu dei lá em Florianópolis, né? Serviu para abrir bastante a cabeça da galera em relação a isso, né? Eu fui dando curso, explicando para a galera, explicando. Se eu não tivesse explicando e dando curso, a mesma mixagem que a gente fez no curso, talvez eu fechasse ela em 3 horas, saindo do zero e fazendo muito poucos movimentos, né? Então a grande chave é a gente realmente perguntar para o áudio e compreender qual que é a ação, não só qual que é a melhor ação, mas a ação que vai conduzir a gente ao longo da mixagem para melhorar o todo de uma vez só. Às vezes você mexe em um elemento, só que você melhora 3, 4, 5 de uma vez só, né? Ao invés de você ficar pensando em um elemento específico, né? Essa é a diferença da gente pensar na parte e pensar no todo. Numa mixagem sempre o mais importante é o todo. As partes são facilmente resolvidas quando você tem o todo bem construído, tá bom? Então vamos mandar bala, espero que vocês curtam e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, galera. Um bom fim de semana a todos.